Ditadura militar é um nome dado a uma forma de representação política, mas que não é organizada pela população civil, por nós, por vocês, e sim pelas Forças Armadas, aquelas que deveriam cuidar da segurança nacional. Exército, Marinha e Aeronáutica se unem e tomam as rédeas do poder, ou seja, controlam o poder legislativo, aquele responsável por elaborar as leis, que logicamente está preocupado com o futuro, né, dos rumos da nação, do estado, do município. O judiciário, que julga essas leis e todos os crimes que acontecem no país. Em especial o executivo, que é responsável por fiscalizar esses outros poderes, mas também agir, acionar dispositivos e também implementar algumas decisões que são pensadas por esse grupo. Então, gente, ditadura é onde não há a pluralidade de pensamento, onde não há exposição e liberdade de ideias. É um governo controlado por forças, logicamente, duras, que pensam de uma determinada forma e colocam isso como motor da nação. Quem não concorda com os ditadores, geralmente são punidos, né, para que nada saia do controle, que a manutenção da ordem e do progresso, na visão deles, continue da mesma forma. Ditadura militar, para mim, é um pouco isso. Sim, certamente tivemos uma ditadura militar em nosso país. Não só no Brasil, mas boa parte da América Latina. E se a gente vai estudar lá o passado mais profundamente, a gente começa a unir as peças desse quebra-cabeça e entender. O Brasil viveu uma ditadura militar de 1964 até 1985. 21 anos, onde os militares assumiram as forças políticas da nação. Então, esse Brasil, ele estava bem diferente do que a gente conhece hoje. Só a oportunidade que nós temos de falar sobre esse assunto é importante a gente começar a entender o que significa liberdade de expressão, liberdade de ir e vir. Toda a liberdade, tudo que a gente entende por democracia, logicamente era bem diferente para quem viveu lá em 64, 74, 84, ou seja, a década de 60, 70 e 80 no Brasil não foi tão fácil assim. Vivi um pouco disso. Como já falei, tenho 40 anos, então vivi o final da ditadura militar, mas lógico que os reflexos dessa ordem militar, eles estão expressos na nossa sociedade até hoje, não é mesmo? Nossa sociedade é muito autoritária, racista, classista, então a gente tem problemas e dificuldades justamente que dividem as pessoas. Não podemos falar de união democrática, de pluralidade de pensamento, de aceitação da opinião do outro, se nós vivemos um regime de exceção. Hoje essa cultura é muito forte aí no nosso país. Mas vamos lá, se a gente vai olhar a história lá da década de 60, a gente começa a entender um pouco mais profundamente isso. E é um tema muito atual. Se a gente está conversando sobre isso hoje, a gente sabe que a sociedade ela ainda respira. O oxigênio da ditadura ainda está presente no nosso meio. Existe um jornalista chamado Zuenir Ventura que escreveu um livro chamado 1968, o ano que ainda não terminou. Se você puder, depois pesquisa. E ele parece que é profético. 1968 é um momento que nós tivemos o endurecimento desse regime militar, com o AI-5, Ato Institucional número 5, famoso, que é importante você pesquisar depois. Mas onde as Forças Armadas tiveram um controle muito maior. Reprimiram, censuraram, perseguiam e principalmente torturavam e matavam pessoas que eram contra os seus ideais. Então nós vivemos um momento muito turbulento. E isso porque, nesse período, na década de 60, o Brasil estava buscando uma posição ideológica, uma aliança. E lógico que optou pela aliança dos blocos dos países capitalistas controlados pelos Estados Unidos. Existia também blocos de países ligados aos ideais da União Soviética. E aí, lógico que a justificativa da sociedade foi destruir qualquer fantasma do comunismo no país. Então, lógico, nesse momento a gente teve perseguição, tortura, muitas mortes. E isso, lógico, que é o contrário da liberdade, da democracia. Dessa oportunidade que estou tendo de falar sobre tudo isso. Talvez, lá na década de 60, seria muito mais difícil. As universidades eram vigiadas,
as pessoas eram perseguidas, a mídia censurava informações que não poderiam chegar nas pessoas. O que nós temos na ditadura é um controle massivo de um grupo ideológico, e esse grupo ideológico ele não está aberto para outros posicionamentos, ele não está aberto para a pluralidade de ideias, para a pluralidade de pensamento, de expressão, como a gente está fazendo aqui nesse vídeo hoje para vocês. E olha, se a gente for estudar mais profundamente, como eu disse para vocês, que sempre é muito bom, a gente começa a perceber algumas ideias contrárias, visões contrárias que as pessoas deveriam estudar também. A primeira delas muita gente defende que nesse período não houve desemprego, né? Falam, por exemplo, do bom momento econômico que o Brasil viveu. E isso, de certa forma, é verdade, se você vai pesquisar, mas a que custo? Gente, nessa época o Brasil, aliado dos Estados Unidos, contraiu a sua grande dívida. Então, para investir em indústria, em segurança, em empregos que tinham aqui, em construções, tudo isso, o Brasil ele precisou pedir emprestado dinheiro. Hoje nós pagamos ainda os juros da dívida externa. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. E tudo isso foi contraído quando os militares estavam governando o país. Veja, e também, lógico, tem gente que fala que não houve corrupção. Gente, que momento da história do Brasil não houve corrupção? Todo mundo fala assim, mas agora escancarou de vez. Sim, hoje a polícia, a mídia está muito mais atuante, mas sempre houve corrupção, desde a colonização. Desde quando os portugueses chegaram aqui, começaram a colonizar a nossa terra, a gente tem esse tipo de problema. A corrupção ela é endêmica no Brasil, ela é histórica. E lógico, durante a regime militar não foi diferente. Muito também se desviou, mas é muito mais difícil na ditadura, porque quem vai vigiar os militares? Entende? Então, a pessoa hoje, ela deveria abrir os olhos. Se a gente tinha censura, perseguição e morte, quem ia falar dos problemas relacionados ao próprio governo, à má administração pública? Ninguém tinha tanta coragem assim. E por isso que os músicos, os artistas foram tão importantes nessa época. Eles colocavam pequenas mensagens subliminares nas suas músicas, porque até isso era controlado. A censura não deixava passar nada. Então deveria ser de forma muito sutil. Até indico para vocês conhecer um pouco do movimento da Tropicália, conhecer mais profundamente. Por mais que hoje setores mais conservadores da sociedade critiquem Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, gente, veja isso. Tem muita gente que critica, tem muita gente que tenta diminuir o nome desses intelectuais. Gente, vai estudar um pouco a música dessas pessoas. Mesmo com todo o filtro da censura, eles conseguiram colocar algumas mensagens para a gente refletir um pouco mais. Segunda coisa que eu gostaria que as pessoas conhecessem, entendessem melhor. Olha, quando a gente defende ditadura, a gente tem que entender que estamos também tirando até o nosso direito, tirando um pouco da nossa liberdade. Ditadura significa o contrário da democracia. Ou seja, os grupos sociais minoritários que estão lutando há tantos anos por dignidade dentro da estrutura social, eles vão ter mais dificuldade. O que eu estou falando? Gente, o racismo, que hoje é uma pauta tão importante no mundo inteiro. Lógico que com o regime de exceção, esses grupos eles vão ter dificuldade de falar sobre aquilo que faz parte do seu dia a dia, incomoda tanto a sociedade. Movimentos homossexuais, não só homossexuais, mas LGBTQI+, você já deve ter ouvido falar de tudo isso. Essas pessoas que lutam pela sua própria identidade, por ser aceitos como são, eles teriam muito mais dificuldade. Ou seja, esses grupos menores, não só menores, são grupos grandiosos também, eles iam ter muito mais dificuldade de lutar por dignidade dentro da sociedade, por conquistar o seu espaço, porque eles iam ser reprimidos cada vez mais. Eles iam ter muito mais dificuldade. Se hoje a sociedade a gente pode classificar como racista, talvez com o regime militar a gente teria muito mais dificuldade ainda para colocar essas vozes de mulheres, de negros, de homossexuais, bissexuais, transexuais, para que tenha eco na sociedade. Essas pessoas precisam ter liberdade para falar o que pensam. Isso é democracia, isso é pluralidade de pensamento, isso é respeito e aceitação pelo outro. Na ditadura isso não tem. Consigo ver aspectos positivos.
Talvez eu precise também ressignificar tudo isso. Se você puder, me ajude, né? Me traga também algumas reflexões positivas sobre a ditadura militar no Brasil. Eu fico feliz se você puder fazer isso. Mas vamos lá, aspectos negativos. Tivemos um monte, eu acho que de certa forma a gente já colocou aqui. Dívida externa, que pagamos até hoje. Uma sociedade autoritária, preconceituosa, racista. Isso se reforça em um regime ditatorial. Como eu falei para você, houve censura de grupos minoritários. Terceiro, podemos falar, por exemplo, sobre essa obediência cega à manutenção da ordem. Numa ditadura militar você não pode lutar contra, você não pode ter opiniões diversas, diferentes do que o governo que está no poder tem. E isso a gente sente até hoje, não é? Quando o assunto é falar coisas positivas do governo atual, né, os esportistas, né, os atletas, eles são, né, agraciados, saudados pelo governo, por instituições próximas ao governo. Mas quando uma atleta do vôlei, por exemplo, tem uma expressão de liberdade de falar o que pensa, ela é punida por isso, né? Então a gente tem que começar a entender que esse governo atual, lógico, ele é importante para uma parcela da população que admira a ditadura militar, admira esse período histórico. Mas olha, pergunto para você hoje, acabou a corrupção? Você vive num país com maior segurança? O que esse governo trouxe de positivo? Ah, você vai falar para mim do auxílio emergencial? Estuda um pouco mais. Né? No início, né, quando isso estava sendo tramitado no Congresso, o presidente foi contra. Depois, por várias movimentações e pressões populares, ele acabou cedendo. Gente, eu não vejo nada positivo que seja feito, inclusive no atual governo. Né? Então, quem diria lá da ditadura militar? Mas olha, estou aberto, juro, pode me trazer o que há de positivo que você está notando. Né? A gente mudou enquanto sociedade, né? A gente só está vendo ainda mais esse ódio, né, que é transmitido, essa desagregação, essa separação da sociedade que pode, né, trazer inevitavelmente e lamentavelmente um conflito civil no nosso país. Vocês estão vendo no mundo inteiro vários movimentos de apoio, né? Vidas negras importam, vidas indígenas importam, né? E lógico que você deve pensar, mas todas as vidas importam. Eu concordo com você, mas só que talvez por causa da sua tonalidade de pele, por causa do seu tipo de estrutura fenotípica, você não sofra tanto no dia a dia como outros grupos sociais. Talvez por você ser hétero, cis, talvez você não tenha também sofrido na pele momentos de preconceito, porque você tem uma posição sexual diferente, um posicionamento, uma identidade sexual diferente. Então é importante a gente começar a refletir com isso. Ditadura significa repressão. Ditadura significa ideias contrárias à pluralidade. É uma ditadura de um partido único, de um grupo que quer a manutenção do poder político em suas mãos. Gente, quando falamos de poder, estamos falando de controle. Né? Então as pessoas que estão no poder, de certa forma, com as instituições ao seu lado, vão começar a condicionar ao mesmo pensamento. E isso a gente esquece, né, os valores da democracia, da pluralidade de ideias, do respeito à diversidade. E nós, como educadores que somos, não podemos compactuar com esses ideais. E a educação naquela época? Você deve pensar aí, agora ele vai falar de coisas positivas, né? Porque o professor era mais respeitado, porque existia disciplina, existia organização, existia investimento. Será mesmo? Gente, vamos fazer uma reflexão enquanto docentes que somos. Você gostaria de estar numa sala de aula onde você é uma superior hierárquica na estrutura? Que seus alunos, e a própria palavra que vem do latim tem essa definição militar, aluno significa alumina, do latim, que é sem luz. O aluno é um ser obediente e passivo. Ele não pode te criticar, ele não pode te perguntar, ele não pode tirar suas dúvidas, ele só pode obedecer cegamente tudo aquilo que você diz.
Seria perfeito para você? Pense um pouquinho mais a respeito. Seria perfeito chegar numa sala de aula onde não há conversa, onde não há discussão, diálogos, onde não há debates, onde você é a figura máxima. Você deve pensar assim, mas naquela época o ensino era melhor. Será mesmo? Naquela época eu peguei um pouquinho dela, ainda a gente aprendia aqueles métodos mnemônicos. O que é isso? Métodos de memorização. Eu fui obrigado a memorizar textos, memorizar questionários, memorizar respostas. E hoje eu fico me perguntando, por que eu vou utilizar a fórmula de Bhaskara? As capitais dos estados brasileiros. Eu sei de cor todos, você pode me perguntar. Qual é a capital de qualquer estado? Agora me diga, por que isso é importante, decorar as coisas? Naquela época eu tinha educação moral e cívica. Sabe o que eu aprendia? Aprendi a saudar, a valorizar e exaltar os heróis nacionais. A própria atitude das Forças Armadas. Eu tinha que mostrar o quanto eu sou patriótico. Isso não é bom? Lógico que é bom, e eu sou muito. Mas só que pátria não tem a ver com exaltação de nenhum herói nacional. Bandeirante, por exemplo, que dizimou populações nativas na América. Gente, por mais que vocês pensem que há algo de positivo até na educação na época do regime militar, eu não penso dessa forma. E por quê? Se pensar numa escola, numa sala de aula, você vai ver um bloco homogêneo. As pessoas não têm identidade. Não existe pluralidade de opiniões diversas. As pessoas são uniformizadas, são classificadas por números, são atendidas dessa forma. O professor é visto como um general na sala de aula e os alunos como soldadinhos de chumbo. É isso mesmo que a gente tem que saudar? Não é a educação que eu quero para o meu país. Por que estudamos o passado? Para a gente tentar corrigir os erros e buscar uma solução mais efetiva para a construção de uma sociedade mais ética, humana, justa, solidária. Não é isso? Deveria ser dessa forma, não é? Mas olha, tem gente que olha para o passado sem muita criticidade, sem muito critério e acabam querendo saudar coisas que foram muito negativas. Infelizmente, uma nova ditadura militar pode acontecer sim no país. Quando a gente vê manifestações apoiadas pelo governo, incentivadas por setores do governo para fechar o STF, para trazer um novo AI-5. E é engraçado, essas pessoas querem um AI-5, mas com o presidente, porque ele é capitão, ele já tem os ideais desse regime dentro dele mesmo. Gente, não precisamos de muito esforço para olhar lá para o passado e entender, o que foi esse regime de exceção. Censura, tortura, perseguições, mortes. Desrespeito às liberdades individuais. Por que os direitos humanos são tão contestados hoje? Virou mimimi de vagabundo, de ladrão, defensor de ladrão. Direitos humanos é para defender a sua liberdade individual, a minha, de todas as pessoas que precisam lutar por isso. Porque são censuradas, porque não tem espaço, porque perderam a liberdade. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento, não só no nosso país, no mundo inteiro, onde as liberdades individuais de grupos minoritários estão em risco. No nosso país, se a gente não tomar cuidado, a gente pode sim ter novamente uma ditadura militar no Brasil, infelizmente, apoiado pela classe média, as pessoas que defendem as opiniões do governo. Gente, tenha um olhar mais aberto, mais criterioso. E por mais que você tenha votado nesse governo, não tem problema nenhum nisso, mas é importante reconhecer, que esse governo, ele mostra pra gente que a autoridade está acima das liberdades individuais. A autoridade de um governo, ela deve ser sim criticada. A gente tem que ter abertura para fazer isso. Se a gente é perseguido, punido por falar mal de qualquer coisa que seja, lógico, não estou falando desrespeitar, acabar com a reputação, nada disso. Estou falando de ter um olhar um pouco mais criterioso, mais profundo sobre tudo o que acontece na nossa realidade.
Gente, abram seus olhos.